Oi pessoal, tudo bom? Está começando o Sobre Política. Hoje nós discutiremos a tecnologia e a inteligência artificial aplicadas a serviços públicos. Empresas desenvolvem plataformas para atender o poder público. Ferramentas podem trazer mais eficiência para áreas como saúde e educação. As IAs estão cada vez mais próximas, mas como devemos nos preparar para o uso frequente desses recursos? E aqui em São José? Quais ferramentas já estão disponíveis? Saiba também o que a população pensa a respeito delas. Claro, tem o dicionário legislativo. Você vai aprender um pouco mais sobre os trabalhos da Câmara. O Sobre Política está começando. O poder público está presente em todas as esferas das nossas vidas: saúde, segurança, educação, e é através do planejamento e da execução de políticas públicas que se concretizam os direitos humanos. Hoje em dia é quase impossível pensar em políticas públicas sem cogitar a utilização de recursos tecnológicos ou de coleta e tratamento de dados. No Parque Tecnológico, aqui em São José, empresas já atendem ao setor e desenvolvem ferramentas para diversas áreas. Com a evolução tecnológica, muitas ferramentas têm sido utilizadas para melhorar o serviço público, desde questões simples como desburocratizar processos ou utilizar dados para aprimorar as tomadas de decisões. Em São José, essa empresa que atua no ramo da geointeligência oferece o serviço para mais de 100 prefeituras. Por meio dele, é possível reduzir o tempo de uma série de solicitações, a exemplo de um alvará. Ele quer construir e não existe mais ali naquele município ele ir até a prefeitura para fazer essa licitação, que muitas vezes acontece de ter que ir mais de uma, duas vezes, né? Então ele faz diretamente da sua residência, e essa solicitação ela ocorre internamente na prefeitura de forma também digital, né? Isso até economizando papel ali dentro da prefeitura. A geointeligência também permite a integração de dados entre as secretarias, facilitando no dia a dia a comunicação nos setores e garantindo uma gestão pública mais eficiente, ágil e transparente. A gente fala que sem dados, sem informação, você trabalha no achismo, né? E o nosso sistema, ele fornece os dados, facilitando com que o gestor público ele tenha embasado nesses dados que estão ali no sistema, para que eles tomem decisões mais efetivas, mais assertivas, e que o seu tempo-resposta ali para a população seja mais rápido também. Com maior integração entre secretarias e órgãos, até mesmo processos mais complexos são agilizados. A exemplo do Plano Diretor e Lei de Zoneamento, são políticas que dependem de dados e informações de diversas frentes. Usar a inteligência artificial para organizar e compilar essas informações é um avanço no trabalho de gestão pública. Então, por exemplo, para você fazer uma solicitação de uma construção, muitas vezes não vai só para uma secretaria, acaba indo para uma secretaria também de meio ambiente, que vai verificar se aquela construção ela não está sendo feita numa área irregular, né, ou em algum lugar que tenha um monitoramento de alguma outra alteração urbana. Então, as secretarias acabam conversando entre si. A tecnologia também tem sido uma grande aliada na educação. Na cidade, a FATEC, em parceria com empresas privadas, tem possibilitado a integração da formação de mão de obra qualificada na área. Profissionais que no futuro poderão trabalhar com o setor público e trazer toda a expertise para contribuir na construção das políticas municipais. São vários cursos em vários ramos de tecnologia em que a pessoa ela pode cursar, né, fazer esses cursos online, em casa, da forma como ela quiser, né? E ela vai ter tanto a possibilidade, né, de aplicar aquilo no que ela já usa no trabalho dela, para se desenvolver mais, né, para poder agilizar o trabalho,
quanto se ela quiser entrar no processo de transição de carreira, né, de mudança para a área de tecnologia, né? Então, é um braço que vai ajudar, que ajuda bastante as pessoas, né, e os próprios alunos, né, que têm acesso a esse tipo de informação, né, através dos cursos. E em todo esse processo tecnológico, a transparência é outra beneficiada. A partir do acesso à informação, o cidadão pode acompanhar o andamento das solicitações em tempo real, o que traz mais segurança ao serviço público prestado. O município ele consegue acompanhar, através de protocolos, o caminhar ali da sua solicitação. Quando há alguma divergência de alguma informação daquilo que ele entregou, daquele documento que foi, né, que ele subiu no sistema, ele consegue acompanhar de forma online. Com a tecnologia e inovação, as cidades caminham para se tornarem cada vez mais inteligentes, acessíveis e eficientes. Não só quem atua no serviço público é beneficiado, mas toda a população. Quem vai sentir isso na pele é o próprio munícipe, né? Quando você fala para ele que ele não precisa, por exemplo, sair da casa dele, muitas vezes pegar 2 ônibus ou trânsito, ir e voltar da prefeitura inúmeras vezes para fazer uma solicitação, por exemplo, esse munícipe ele já está ganhando. Quando você fala para o munícipe que o seu município é uma cidade inteligente, que conta com tecnologia, você está ali garantindo de uma certa forma uma segurança para ele, né? Está garantindo para ele que, num caso de uma chuva, de uma alteração climática, a Defesa Civil ela tem ali um respaldo tecnológico para conseguir, se for necessário, tirá-lo de uma área de risco, né? Então, a tecnologia, o município só tem a ganhar com ela. Pois é, Marvin, políticas públicas que impactam diretamente a qualidade de vida da população. Exatamente. Quanto mais recursos como esses, né, estiverem disponíveis, mais a população ganha. Não tem outra forma. Com certeza. Perfeito. Gente, o Sobre Política faz agora o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Sobre política de volta, no primeiro bloco, a gente falou sobre as ferramentas já disponíveis no mercado e como o poder público vem adotando esses recursos de forma geral. Mas, além da relação entre inteligência artificial e poder público, tem o contato entre as IAs e nós, cidadãos. Mas quais são as nossas responsabilidades na hora de utilizar essas ferramentas? Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o Wagner dos Santos, que é professor de aprendizado das máquinas. Wagner, seja bem-vindo ao Sobre Política. Muito obrigado. Minha primeira pergunta é a respeito da popularização dessas ferramentas, né? Com ferramentas como o ChatGPT, né, Matheus? Houve um boom aí em relação à utilização, mas, na verdade, nós já estamos próximos delas, né, há algum tempo, né? Sim. A gente já... Porque, assim, existe duas divisões que a gente precisa pensar primeiro. O conceito de inteligência artificial e as ferramentas de inteligência artificial. O conceito de inteligência artificial ele já existe há muito tempo. Então, desde os anos 80 que eu escuto falar no conceito de inteligência artificial. Agora, essas ferramentas que vão poder ajudar o cidadão lá na ponta é que estão começando a amadurecer agora com, você citou bem aí, o ChatGPT é uma delas e outras da Google, da Microsoft e assim por diante. Sim. O Marvin citou bem o ChatGPT, que é a ferramenta mais popular. E a gente sabe, como o senhor pontuou, que existem várias outras. De que maneira, então, essas ferramentas estão inseridas no nosso dia a dia, no dia a dia da população? Como essas ferramentas nos auxiliam? Então, normalmente as ferramentas de inteligência artificial, elas estão inseridas no dia a dia da população. Por exemplo, quando você fala, por exemplo, semáforo inteligente, você tem ali algoritmos de inteligência artificial. Não necessariamente aí, né, a gente tem que desmistificar, né? Não estão usando o ChatGPT para, obviamente, gerenciar um semáforo. Mas o semáforo inteligente ele usa as técnicas de IA para poder fazer as relações ali, dizer qual é o melhor, até dizer qual é o melhor caminho para o motorista. Né? Aí a gente já está falando já de controles via celular,
carros que já têm esse tipo de recurso. Sim, geolocalização de forma geral. Exatamente, geolocalização de forma geral. E professor, aqui no Sobre Política, a gente também tira algumas dúvidas da população nas ruas. Gravamos algumas dúvidas frequentes, né, Matheus? Por que não? E agora a gente traz a primeira delas aqui para o professor tirar essa dúvida. Vamos conferir? Meu nome é Sofia, eu sou do bairro Bosque do Eucaliptus e a minha pergunta é: como a tecnologia pode beneficiar o cidadão? Pois não. Então, a pergunta ela é interessante, né? E você fala, e é ampla também, ampla. Né? Então você tem, a gente estava conversando esses dias atrás, estávamos falando sobre isso, né? Uma das formas da tecnologia, e aí a gente está falando de inteligência artificial beneficiar o cidadão, seria, por exemplo, em determinados tipos de modelos matemáticos que podem auxiliar a inteligência artificial a fazer predições de doenças, por exemplo, ou epidemias, pandemias, né? Aí a gente já fala, quando a gente fala de pandemia, já fala de algo maior, né? Vamos falar de cidade. Falando de cidade, às vezes surtos que podem ocorrer nas cidades, e às vezes você tem lá uma estatística de zoonose, às vezes que não é percebida, né? Zoonose é essa aproximação, né, do homem com a parte do campo. Uhum. E se está aproximando muito, que tipo de vetores que podem ser, junto com aqueles animais, podem causar determinados tipos de doença, e as pessoas começam a propagar essas doenças para a cidade toda. Essa é um serviço público interessante de se pensar aí, com a inteligência artificial, criando modelos matemáticos para poder fazer essa previsão e fazer essa distinção, né? Perfeito. É um serviço, é um uso para o serviço público que impacta diretamente a população como um todo, né, Perfeito. professor? Perfeito. E a gente tem mais perguntas do público chegando, né, Marvin? Vamos conferir o próximo. Meu nome é Arthur, eu sou do Residencial São Francisco. Minha pergunta é: como a população deve ser preparada para o uso de ferramentas de tecnologia? Essa é uma pergunta até difícil, né? Você fala, nossa, como a população deve ser preparada, né? Porque uma das coisas que a gente ouve muito e conversa muito é que quando a gente está falando de tecnologia, principalmente a inteligência artificial, que causou um certo medo nas pessoas por uma simples razão, né? O medo da substituição, né? Ou seja, achar que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Essa é a primeira coisa que precisa se preparar as pessoas, né? Já fazendo o link com a pergunta, né? Preparar as pessoas para que elas não achem que a inteligência artificial, ela ainda, no momento em que ela está, ela vai substituir. Aliás, pode ser que isso aconteça. Pode ser que isso aconteça, mas isso vai levar muito tempo, mas muito tempo mesmo. E aí, o que deve ser, o preparo que deve ocorrer, assim, desde a escola básica, né? A escola básica, ela deve já introduzir, porque a primeira coisa que alguns professores relutam na escola é tirar o ChatGPT dos alunos, porque, não, senão vai fazer a cópia. Não, a cópia vai haver dependendo do jeito que o professor, né, orienta, né, conduz, muito bom, essa é a palavra, dentro no esquema que conforme o professor conduz aquela determinada disciplina que ele está ministrando. Então, a escola vai ser como em tudo, né? Vai ser um fundamento básico aí para a gente poder preparar melhor. Agora, Wagner, se a gente pensar, por exemplo, hoje em dia, principalmente essas tecnologias regenerativas, que é como o ChatGPT e outras iguais a ele, né? Que te dão uma resposta pronta, entre aspas, ali, né? Você faz uma pergunta e ela te dá o conteúdo. Tem pessoas que se adaptaram e utilizam no dia a dia, algumas pessoas ainda não sentem essa necessidade e não utilizam. Agora, quando se trata do contato com o poder público, nós estamos falando de serviços básicos, né? Saúde, educação, segurança. O senhor vê um risco de um distanciamento, de que de alguma forma a população não consiga utilizar esse tipo de ferramenta ou não tem acesso, justamente por causa, às vezes, uma questão de não entender o funcionamento, por exemplo? Olha, sim, sempre vai ter, assim, por mais que a gente fale que não, né? Eu reluto um pouco contra essa questão da população não conseguir utilizar. Mas o seguinte, no caso da inteligência artificial, eu acho bem mais difícil socorrer, porque nós vimos que quando surgiu o ChatGPT, você viu que no dia seguinte já estava praticamente todo mundo usando. Popularizado. Exatamente, já não é uma distância tão longa assim, né? Sim. Agora, a gente precisa tomar um certo cuidado, por quê? Porque ferramentas que vão surgir por aí
podem ser caras, né? Assim, em termos de você trabalhar. Então, o próprio ChatGPT, né, a gente vê que tem a versão popular, que todo mundo pode utilizar gratuitamente, e você tem, se você quer fazer algo mais sofisticado, você tem a versão paga, né? E isso talvez não seja de acesso de todo mundo. Mas eu sempre falo, eu olho com um lado positivo. Por quê? Porque as ferramentas em si, o cidadão vai poder usufruir sim, porque hoje em dia ninguém lança mais software que não tenha o gratuito, né? E o pago. Sempre, né? Não existe mais essa coisa de eu lancei uma aplicação e todo mundo vai ter que pagar para poder utilizar. Não. Eu posso sim ter versões melhores, né? Que façam resultados mais sofisticados, pago, mas eu posso ter no dia a dia resultados muito bons também, que não sejam muito sofisticados, mas que sejam gratuitos e as pessoas possam usufruir disso. O senhor falou uma coisa muito interessante, professor, que que novas tecnologias, novas ferramentas vão surgir. Ou seja, pode-se dizer que é um caminho sem volta, né? Uma vez que foi criada aí a inteligência artificial, novas ferramentas vão surgir. E diante desse cenário, é possível a gente fazer uma espécie de previsão, né? O que se esperar para o futuro? Quais possíveis novas tecnologias podem acontecer? E digo mais, a mão de obra do ser humano será ou não substituída? Essa é uma pergunta difícil também. Assim, acho que ninguém sabe a resposta, né? Perfeito, essa aqui tipo de pergunta é de $1 milhão, né? Se o cara souber a resposta, ele vai, né, nadar de braçada, né, nessa questão aí, para inclusive criar até mesmo novas ferramentas. Mas eu acredito no seguinte aspecto, né? Se você pega alguns anos atrás, quando surgiram os primeiros computadores, as pessoas diziam exatamente isso. Olha, o ser humano vai ser substituído. E você pode ver que olha, eu vou falar para vocês, sem revelar a minha idade, mas eu estou há 30 anos já fazendo isso. E eu não vi ainda o ser humano ser substituído na totalidade. Agora, lógico, em algumas áreas, lógico, elas desapareceram e tal, mas o mais interessante, aí a gente volta de novo no mesmo assunto, foram criadas outras áreas. E eu acho que nós vamos ter, por exemplo, hoje aí falando da tecnologia, já respondendo na linha de pergunta que você fez, você tem hoje a área de, por exemplo, processamento de imagem, que você consegue diagnosticar câncer de forma que antigamente não se conseguia. Justamente por duas razões. Uma, a tecnologia de visão computacional, que evoluiu bastante. Mais a tecnologia de IA, junto com a visão computacional. Por quê? Porque a visão computacional é eu conseguir ver, né? Ou seja, enxergar naquela radiologia, né? Ou naquela tomografia, na imagem, alguma enfermidade. Isso já se fazia há muito tempo. Agora, além de eu enxergar na imagem alguma enfermidade, eu posso tomar determinadas decisões de diagnóstico, né? Se eu orientar a pessoa o que ele deve fazer para que essa doença não se propague. Né? Perfeito, obrigado, professor. Obrigado. Então é isso, Matheus. A gente vê que é um assunto muito amplo, né? E nenhuma resposta é totalmente exata ali, sim ou não. Tudo requer muito discurso, entendimento da amplitude do assunto, né? É um assunto muito amplo e é o assunto do momento, né, Marvin? E a gente precisa destacar, para finalizar esse nosso papo, que muito preconceito existe em relação às inteligências artificiais, principalmente no meio dessa discussão se as inteligências artificiais vão substituir ou não os seres humanos. O que nos conforta é que os seres humanos são seres emocionais e as inteligências artificiais são técnicas. Então, no meio dessa discussão, fica aí a reflexão pra gente. Exatamente, concordo. Bom, gente, o Sobre Política faz mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta, ainda tem o Dicionário Legislativo.
O Sobre Política está de volta e hoje a pauta é o uso das tecnologias e das inteligências artificiais no nosso dia a dia. É isso mesmo, Matheus, mas como de costume, no terceiro bloco a gente faz uma pausa no assunto para trazer algumas informações dos bastidores aqui da Câmara. É o nosso quadro Dicionário Legislativo, sempre trazendo um pouco mais do vocabulário das sessões de Câmara. E hoje a gente te explica o que é uma indicação. E você já ouviu falar no termo indicação? É quando algum vereador sugere medidas de interesse público que não cabem ao poder legislativo, ou seja, por meio dela os vereadores indicam a necessidade de realizar alguma medida de interesse público aqui na cidade. Ela dá sugestões sobre como a prefeitura ou as concessionárias responsáveis pelos serviços públicos do município podem fiscalizar algo que não compete à Câmara. Já falamos sobre as possibilidades existentes quando o assunto é o uso de inteligências artificiais pelo poder público. Reforçamos a importância de nós, como cidadãos, estarmos preparados para as mudanças no futuro. Mas é importante lembrar que aqui em São José, muitas plataformas já estão em uso, inclusive fazem parte do nosso dia a dia. É isso mesmo. Para dar um exemplo, aqui em São José nós temos o aplicativo Saúde na Mão, ajudando a população de forma geral. Na reportagem a seguir, a gente te mostra como é determinado o uso de uma ferramenta como essa. Confira. Acessar o celular para planejar o uso do transporte público é uma realidade que faz parte do dia a dia de quem circula de ônibus pela cidade. É a tecnologia como caminho para facilitar a vida do cidadão. Já usei o aplicativo para consultar os ônibus, que foi bem inovador, espetacular, Nada do que melhor você saber que horário que o ônibus chega, se está atrasado, se não está. Isso ajuda bastante, porque você não corre risco de poder perder o ônibus, As novas ferramentas que garantem agilidade usam a inteligência artificial para informar em tempo real o percurso dos veículos. Sistemas de GPS mapeiam a rota do transporte público e indicam em quais horários os carros vão estar no ponto de parada. Em São José dos Campos, são ao menos 3 aplicativos credenciados pela Prefeitura: Citamove, Movit e Google Maps. Você tem, uma das companhias que trabalha com a cidade, no transporte público, disponibiliza um aplicativo que você sabe a hora que o teu ônibus vai passar no ponto, Então, o munícipe, o cidadão nem percebe que não é um aplicativo da prefeitura porque está junto com os demais aplicativos, mas é, na verdade, uma parceria com uma empresa privada que disponibiliza esse tipo de serviço. É muito legal, você num dia de chuva, por exemplo, não precisa ficar adiantando a sua ida para o ponto, você vai na hora certa em função da chegada do seu ônibus. A tecnologia usada nos serviços públicos não se restringe à mobilidade urbana. O aplicativo 156 é um dos mais acessados pelos munícipes de São José e serve como um canal de comunicação com o poder público. Através dele, é possível solicitar serviços de manutenção, como podas de árvores. A plataforma também permite fazer reclamações e apontar áreas que precisam de atenção. Nós temos mais de 200 pessoas trabalhando num call center aqui no Parque de Inovação Tecnológica e que recebem as manifestações de toda a população em todas as regiões da cidade. Em média, são aproximadamente 100 mil manifestações todo mês. 80% delas já são resolvidas na hora pelos atendentes, 20% disso retorna para as secretarias, isso é trabalhado. Em pouco tempo existe uma resposta que é dada para o cidadão. É muito bacana. E com essas informações, elas são as informações mais reais possíveis, você tem a noção exata de como que está a gestão da cidade. A utilização dessas ferramentas pode representar uma gestão mais eficiente. Esse especialista afirma que o investimento em inteligência artificial tem potencial para melhorar a distribuição dos recursos com foco na economia do dinheiro público. Quando você automatiza alguns processos, como eu disse, você direciona todo aquele esforço, toda aquela capacidade intelectual para atividades que requerem, de fato, essa especialização. Então, você aumenta a qualidade do serviço prestado, e, ao mesmo tempo, você reduz custo, porque uma atividade antes que demandava X horas, X pessoas para serem executadas, essa atividade ela consegue ser executada de uma maneira mais eficiente. As plataformas também ampliam a possibilidade de mais pessoas acessarem os serviços municipais.
Pelo aplicativo São José Viva, por exemplo, é possível se inscrever para oficinas culturais e atividades esportivas. Facilitar a busca por benefícios é outra vantagem que a tecnologia proporciona. Hoje, alguns serviços de transporte adaptado e até mesmo a credencial para vagas preferenciais de idosos podem ser solicitados pelo celular. As pessoas podem solicitar o agendamento do transporte adaptado. Ela pode fazer o pedido, cadastrar o horário, né, de embarque e desembarque, acompanhar o seu pedido e também fazer o cancelamento da viagem se for necessário. A questão do Sistran, a pessoa vai pedir o cartão de estacionamento da pessoa idosa para utilizar nas vagas especial. Ela pode tanto imprimir no conforto da sua casa, quanto ela pode vir aqui só para retirar o cartão. Mesmo com todas essas ferramentas já em uso, o especialista lembra que é preciso preparar a população. O cidadão precisa não só conhecer quais são as plataformas disponíveis, como também ter acesso a dispositivos e saber usar os recursos. É natural, vai ter uma aprendizagem, né? Quando o poder público ou aquele que está implementando a tecnologia, ele se adianta e trata de ensinar, isso facilita muito, né? Então é algo positivo e necessário por um período de tempo, né? Pois é, pessoal, é muito bacana a gente ver como a tecnologia facilita a nossa vida. Se a gente faz um histórico, pensa como a tecnologia surgiu lá atrás, vem seguindo até os dias de hoje, é impressionante como tudo evoluiu, né, Marvin? Exatamente. E pequenas coisas, né? Nós falamos desses aplicativos, desses recursos que estão ao alcance da mão e ajudam a resolver pequenos problemas no dia a dia, torna o nosso dia a dia mais prático, né, Matheus? Muito mais simples. Exatamente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa edição do Sobre Política. Termina aqui o nosso programa. Se você quiser rever esse ou outros programas, é só nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, é lá no youtube.com/tvcâmara SJC, que também é o nosso Instagram. Até mais. Tchau, tchau, gente.